Quer saber qual foi o meu método de estudos para estudar anatomia no meu primeiro ano de medicina? Vem comigo! Oi, gente! Meu nome é Stephanie, mais conhecida como Pepe. Eu sou estudante de medicina na UNLP e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, pode parar aí e se inscrever aqui, porque eu acredito que os vídeos que eu posto aqui no canal podem te dar algum insight. Muitas pessoas me perguntam qual foi o meu método de estudos e hoje eu estou aqui para contar para vocês qual foi o meu método de estudos para estudar a anatomia. Porque, como eu sempre falo, gente, cada matéria tem o seu jeito de estudar. E o meu intuito aqui nesse vídeo é contar para vocês o máximo de informações possíveis de como estudar a anatomia. Bom, para quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, sabe que eu fiz a cátedra C de anatomia. E eu já gravei aqui no canal também como foi a minha primeira parcial e também como foi a minha prova final de anatomia. E calma que eu vou gravar como foi a minha segunda parcial também. Por isso, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo aqui, hein? E para começar, primeiramente eu vou contar para vocês como funciona a cátedra C de anatomia em si, e depois vou contar para vocês como funcionam as parciais e as provas finais, porque são bastante diferentes. Então, bora lá! Como funciona a cátedra C de anatomia? Bom, os assuntos do ano todo são divididos primeiramente como sistema locomotor, espláqueno e neuroanatomia. Primeiro a gente começa com locomotor, depois espláqueno, depois neuroanatomia. São divididos nesses três temas. E o primeiro tema que a gente vê, como eu falei pra vocês, é de sistema locomotor. Vou mostrar aqui pra vocês na prática a grade aí, né, desses primeiros temas até neuroanatomia pra vocês entenderem um pouquinho como que é. Então aqui, ó, vou entrar no curso aqui, no site do Entorno Educativo, onde a gente consegue ver esse cronograma. Se você escolher a cátedra C de anatomia, eles vão publicar também, depois que você se inscrever. E aqui, ó, o primeiro ciclo e o segundo ciclo. Aí aqui no primeiro ciclo, aqui, ó, vai ter uma classe com o Dr. Sborati, que ele é top. E aqui, ó, vai começar, primeiramente, né, com ossos, articulações e músculos do membro superior, depois vai para irrigação e inervação do membro superior, ossos, articulações e músculos do membro inferior, irrigação e inervação do membro inferior. Aqui tá vendo, ó, começou no dia 21 até o dia 1/4, e aí nessa semana a gente tinha que ter visto todos esses conteúdos aqui, ó, desde generalidades até mão, até miologia, né, da mão. Aí depois, na semana 4, na semana do dia 4/4 a dia 15/4. Irrigação do membro superior até inervação do membro superior. Uma coisa, gente, que eu tô observando aqui é que no início, né, do ano lá de 2022, as minhas aulas foram semipresenciais. Porque foi assim, a gente tinha aulas online e depois de 15 dias a gente tinha aulas presenciais. A gente tinha que ver aqui as aulas e aí ir com todos esses conteúdos aqui estudados para aula presencial. Aí aqui, ó, na semana do dia 18 ao dia 4, do 18/4 ao dia 29/4, a gente tinha que ver esses conteúdos, ó, desde a histologia do membro inferior até miologia da perna e do pé, do dia 2/5 ao dia 13/5, irrigação do membro inferior, e aqui um repasso de resposta de dúvidas do membro inferior. Aí depois, a gente tem aqui o segundo ciclo, deixa eu carregar, que é, ó, cabeça óssea, ossos e bases do crânio, até músculos mastigadores da mímica, depois coluna vertebral, até os músculos do queixo e aponeuroses, depois faringe, até paratiroides, depois irrigação de cabeça e queixo e pares craniais, aí teve o recesso, e aí depois a gente voltou com tórax, articulações, músculos, diafragma, mediastino, pleura. E aí depois, gente, depois disso aqui, ó, que tem a mesma coisa, igual o outro, separados por semanas, ó, tudo bonitinho. Vou passar aqui mais rapidamente, que é quase a mesma coisa, só que com outros assuntos, né? E aí, depois dessa semana aqui, a gente vai pra carteleira virtual, que aí, ó, depois que voltou o recesso, né, a gente teve lá, ó, ossos, articulações, músculos do tórax, via aérea baixa e pulmões. Aí tudo separadinho, tá vendo? Ó, dessa semana até esse dia aqui, mediastino e coração. E aí foi assim.
até aparato genital feminino e masculino. Aqui já entrou esplacno. Antes das férias foi basicamente aí, membro superior, inferior e cabeça e queixo. E depois das férias foi esplacno e neuroanatomia. Aí assim, gente, uma coisa que me chamou a atenção na Cátedra C de Anatomia, que foi um dos motivos de eu ter escolhido ela no início do ano, foi porque, em relação ao sistema locomotor, que foi basicamente a diferença que eu vi aí entre as cátedras no início, começa, como eu falei pra vocês, com osteologia, artrologia e miologia, toda de membro superior. Primeiro a gente vê tudo isso de membro superior, e só depois a gente vê osteologia, artrologia e miologia do membro inferior. Outras cátedras misturam isso um pouquinho. Se eu não me engano, a cátedra A, por exemplo, vê toda a osteologia de membro superior e inferior. Aí depois vai toda a artrologia de membro superior e inferior. E depois toda a miologia de membro superior e inferior. Então, isso eu gostei bastante da cátedra C de anatomia, porque ficou mais organizada, assim, eu achei mais fácil o entendimento. Mas isso vai de cada um também. E aí, né, aqui na cátedra C de anatomia, a gente tem 2 provas parciais e uma prova final. As 2 provas parciais, né, minha primeira parcial. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição desse vídeo pra vocês verem depois os assuntos que caíram, pra eu não tornar esse vídeo aqui tão grande. E na segunda parcial, basicamente, caiu SPLAC. E também as nossas aulas presenciais, né, ali o prático. Tem 1h30 de prático e 2 horas de teórico, dependendo ali da comissão. O teórico é primeiro e depois o prático, e tem comissões que são primeiro o prático e depois o teórico. Na minha comissão, primeiro eram 2 horas de teórico e depois de prático. Isso quando voltou à presencialidade. Agora, falando do meu método de estudos propriamente dito, que todo mundo quer saber, né? Porque no início do ano a gente fica muito perdido, porque é muita informação, a gente tem que administrar o tempo ali das matérias, né? Você não pode deixar de estudar todas as matérias, não tem isso, eu gosto mais de anatomia, eu vou estudar só anatomia. Não faça isso, pelo amor de Deus, saiba administrar o seu tempo para todas as matérias. Mas fiquem tranquilos também, gente, porque todo mundo passa por isso. É um ano de adaptação, é muita informação, tem o espanhol, a gente entra assim com um pouquinho de medo, mas fiquem tranquilos que todo mundo passa por isso. Você vai pegando espanhol aos poucos, você vai ouvindo e daqui a pouco você vai estar pegando rapidamente. Falando como eu estudei sistema locomotor. Primeiro, eu vi tanto os vídeos teóricos primeiro, quanto os práticos. Primeiro teórico, depois os práticos. E uma coisa que eu fiz, gente, no início eu anotava tudo. Mas depois eu vi que não vale a pena anotar tudo, e em relação ao sistema locomotor é desenhar, gente, desenhe tudo. Eu não tô com os meus resumos aqui, apontos ficaram na Argentina, mas chegando lá eu venho aqui de novo no meu Instagram e mostro pra vocês. Eu desenhava o húmero, o rádio, o cubito, e ia escrevendo, gente, tá, isso aqui que acidente que é esse? Ia desenhando e relacionando e gravando. Uma coisa também é estudar pelo Atlas. O Atlas do Netter é sensacional. E o flashcard do Netter também. Então vale a pena ou você baixar ou você imprimir esses dois, porque vai te auxiliar ali a gravar e entender melhor os conteúdos. E aí, aproveitando, eu vou mostrar aqui pra vocês o canal do YouTube da Cátedra C, que vocês podem, né, já, se vocês quiserem aí já começarem a estudar, o que eu aconselho bastante. Eu vou entrar aqui pra vocês verem, ó, Cátedra, já tá até aqui, ó, Cátedra C de Anatomia. Aí, ó, os vídeos iniciais, vocês podem descer todo. Vocês vão pegar aí os primeiros vídeos. Ó, descendo. Aí aqui, ó, generalidades de ossos, músculos e articulações. Aí depois vai osteologia do membro superior, tudo teórico, ó. Aí uma coisa, aí você estudou o teórico número 1, aí não tem TP pro 1, ó, como a gente pode ver. Aí você já vai pro teórico número 2. Aí você sabe que aqui tem o TP número 2. Aí depois que você vê o teórico, já vai pro TP, entendeu? E aí fica aí uma outra dica pra vocês em relação ao sistema locomotor. Quando vocês forem ver as aulas de TPs, tirem print lá, tanto da osteologia, da artrologia, da miologia, e coloquem em pastas do Word. Por quê? Você não vai precisar ver esses vídeos depois, e quando você tira print e escreve por cima, tipo assim, isso aqui é o trocânter maior, esse aqui é o trocânter menor, você vai estar estudando ali por um método mais ativo, e aí gravando mais fácil também na sua cabeça. E depois, quando você estiver ali mais perto da prova, você pega esses prints aí que você colocou todo no Word e vai repassando. Eu fiz isso e me ajudou muito, principalmente para as provas de print, porque assim, as provas parciais, a primeira data era de print.
e depois, se você não escolhesse a primeira data, todas seriam orais. Então, eu, por exemplo, eu fiz todas as provas de PINT e passei na primeira data. Então, caso você não passasse na primeira data, as outras 2 datas, né, que sobraria para você seriam orais. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Eu, particularmente, amo prova de PINT, mas é um pouco ruim porque você não tem uma noção ali de como é uma prova oral. Eu só tive essa noção mesmo quando eu fui fazer a prova final. Aí depende de cada um. Tem gente que gosta mais de PINT, tem gente que gosta mais de oral. Eu, particularmente, acho a de PINT mais difícil. Todo mundo fala também. Porque ou é aquilo ou é aquilo. Na prova oral tem a chance ali do professor te ajudar, te guiar, e na de PINT não. Você escreve ali e é aquilo mesmo. Agora, falando como eu estudei Splachno. Eu basicamente via também as aulas ali do YouTube, as aulas da cátedra, só que uma coisa não tem todos os TPs, né? Todos ali os práticos em que a gente consegue ver ali as demonstrações cadavéricas. Por isso, pesquisem no YouTube demonstração cadavérica, que você vai ver vídeos de outras faculdades, de outros lugares, da Bolívia, enfim. E vai te ajudar muito, porque você precisa ver, você precisa enxergar. E eu acho também que isso de você ver as imagens forma o seu conhecimento. Então, mesmo que você vá fazer uma prova oral, você precisa ver as coisas como médico também, né? A gente não tá estudando ali somente para fazer uma prova, né? A gente tá estudando para ser médicos. Então, faz parte do seu conhecimento também ver imagens. Quando você estiver estudando Splachno, você vai ver que não tem tantos vídeos assim de prático, então pesquisem mesmo, procurem as informações. Ah, gente, uma outra coisa, uma dica importantíssima que você vai começar a fazer aqui agora, que são os scripts. Sim, os scripts que eu sempre estou falando aqui nos vídeos do canal. Você vai começar a fazer os scripts aqui, que você vai ver que vai começar a ter pulmão, mediastino. Então você começa a escrever ali os seus scripts, por quê? Cátedra C de anatomia, por exemplo, não tem a opção de promocionar. Até então, né? Não sei como que vai ser o desenrolar aí desse ano. Mas você sabe que vai ter que fazer a prova final. Então você vai ter que desarrochar ali o tema. Então, se por exemplo cai coração, com certeza eles vão perguntar sobre o mediastino. Então, o que você falaria sobre aquilo ali? Se caísse pulmão, com certeza ele vai perguntar ali a segmentação pulmonar, a pleura. Então, façam um script ali bem completinho para você não cair em nenhuma brecha e nenhuma coisa fina que você não saiba responder. Agora, falando de neuroanatomia. Eu basicamente também vi todos os vídeos ali da cátedra e fazia resumos. Mas assim, gente, não perca tempo escrevendo tudo. Não perca tempo escrevendo tudo. Isso foi uma coisa que eu fiz e eu falo para vocês não repetirem, porque vocês perdem muito tempo. Utilizem esse tempo com métodos mais ativos. O tempo que você estaria ali escrevendo, você poderia estar falando, fazendo o método da autoexplicação, que é um método ativo, e retendo conhecimento no seu subconsciente. Tem coisas aí que eu errei e aprendi na marra mesmo, e que eu estou falando aqui pra vocês, que são coisas que vão auxiliar melhor aí os seus estudos. Então, tudo que eu puder falar pra vocês que eu errei, que vocês não devam fazer, e o que eu acertei que vocês devam fazer, adotem isso no estudo de vocês, que vocês vão estar lá na frente já. E aí, em relação à neuroanatomia, vê os vídeos da cátedra, tem vídeos de TPs lá também, que eu achei, assim, excelente. Qualquer coisa você pesquisa mais também no YouTube aí por demonstrações cadavéricas. E aí, uma coisa importante aqui também é que neuroanatomia não teve uma prova, né, em si, como a primeira parcial e a segunda parcial. Neuroanatomia só caiu na minha prova final. Tem pessoas que na prova final caem em neuroanatomia e tem para pessoas que não. No meu caso, caiu neuroanatomia e é aquilo que eu falo, gente. Estudem não só para fazer prova, estudem para ser médicos. Médicos aí capacitados, médicos informados e médicos excelentes. E uma dica também, gente, que envolve, assim, todos os temas, é sempre saber o básico. O básico funciona. Então, saiba ali sempre o básico, porque se você não responder ali uma pergunta que eles acreditam que seja fácil, eles já te cortam. Tem essa sacada também. Então, saiba o básico e vai aumentando o seu conhecimento gradativamente. Torno a repetir, se você não sabe responder o básico, tem professor que nem te dá outra chance ali de responder outra pergunta, eles já te cortam mesmo. Então, como por exemplo, nesse caso aqui de neuroanatomia, saber a introdução ali do sistema nervoso muito bem, saber ali medula espinhal. Desenha, gente, é muito melhor você explicar desenhando. E quando você desenha, você demonstra ali um conhecimento a mais pro professor. Ele vê assim, nossa, essa menina realmente entendeu o assunto. Então, medula espinhal é muito
muito melhor explicar desenhando. Tronco do encéfalo, também desenhe, gente, é muito melhor explicar desenhando. Uma das perguntas que caiu na minha final foi mesencéfalo, eu desenhei e foi muito melhor explicar desse jeito, desenhando. E consequentemente para os outros temas também, cérebro, cerebelo, enfim, desenho. Vocês vão ver que desenhando vocês vão aprender mais fácil e consequentemente vão saber explicar melhor. E uma outra coisa importantíssima, que isso é bom principalmente quando você estiver estudando órgãos e explicando, é você saber a definição de tudo. Tudo! Saber a definição de tudo. Desde lá, sistema locomotor, articulações, por exemplo. O que é uma articulação? Falando de neuroanatomia, que é um assunto que a gente já tá falando aqui. O que é o sistema nervoso? O que é o sistema periférico? O que é o cerebelo? Qual a sua função? Qual a sua ubicação? Órgão, gente, você sempre tem que falar. Ubicação e função. Coração. Qual que é a posição do coração? Qual que é a função do coração? Tudo. Sempre que você puder começar algum assunto, fale da sua ubicação e da sua definição. E tornando a repetir, comece do básico ao mais difícil. Comece do básico até o mais fino. Ou então nem precisa falar do fino, deixa ele te perguntar, porque aí você fica ali com uma carta na manga. Porque se você falar tudo, acaba faltando perguntas para eles te falarem, e aí vão perguntando coisas cada vez mais finas e que talvez você não saiba responder. Então ali, quando você estiver falando de esplácnio, que são os órgãos ali, né? Fale a definição e a sua função. E de sistema locomotor, por exemplo, fala ali da sua ubicação, em que posição, né, o osso tá ubicado no seu corpo, dos seus movimentos em relação às articulações, né? Por exemplo, aqui a enartrose, o húmero com o omóplato. Qual movimento é esse aqui? Que é uma articulação sinovial de artroses, enartroses, que tem múltiplos movimentos. Então tem essas informações bem certinhas aí no seu script. Então, só resumindo aqui um pouquinho para vocês como foi o meu método de estudos para anatomia. Eu basicamente vi todos os vídeos aí da Cátedra C de Anatomia, só alguns que não. Aí eu via os teóricos primeiro para depois ver os práticos. Tirava print, desenhava, no caso de esplácnio, né, e neuro, fazia os scripts. Como um auxílio, eu consultava e tirava algumas dúvidas também no livro do Rouvier. E nesse caso aqui, pra anatomia, eu não via necessidade, assim, de um curso de apoio, não. E é isso, gente, esse foi o meu método de estudo pra anatomia, que pode dar aí uma luz nos seus estudos também, porque eu falo que cada pessoa tem o seu jeito de estudar, o seu método de estudo. Então, estudo é teste, veja aí o que mais adapta na sua rotina e dos seus estudos. Por isso, teste aí vários métodos de estudo até encontrar o seu, mas tenham em mente esses relatos que eu dei, essas minhas experiências, o relato que outras pessoas dão também, que deram certo pra elas, né? Eu dei aqui dicas que deram certo pra mim, porque geralmente esse é o caminho. Então, tentem sempre pegar essas dicas que a gente dá pra vocês, porque a gente já viveu o que dá certo e o que dá errado também. Então, o que eu falo aqui pra vocês é o que realmente eu acho que vai dar certo pra você também. Então, tentem adotar isso na rotina de vocês e vejam se dão certo pra vocês também. Porque às vezes também a gente entra na faculdade achando que a gente sabe de tudo, que a gente conhece tudo, mas não é assim, é um outro país, é uma outra cultura e um outro método de ensino. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha te ajudado de alguma forma. Para me ajudar, não esqueça de deixar o like aqui e se inscrever no canal e também compartilha aí com algum amigo que pode ajudar ele também. Um beijo e até o próximo vídeo!